bandeiras, os seus cantos para comemorar. Eles foram violentamente agredidos, apanharam, ficaram ensanguentados, jogados no chão, por uma corja de jovens enrolados na bandeira do Brasil e que gritavam: meu partido é meu país. Diante disso, naquela ocasião, eu fiquei muito apreensiva e falei com muita gente, cheguei a escrever sobre isso, de que tinha ali subido um fundo e um caldo de cultura de tipo fascista, extremamente perigoso num país como o Brasil, em que, embora a divisão econômico-social das classes seja claríssima, não há como ter dúvidas, ideologicamente tudo isso é fluido e uma classe passa por dentro da outra a partir dos elementos de ideologia. E que isso podia se estender para o país inteiro. O que aconteceu no domingo, neste domingo, independentemente do número, num primeiro instante, quando as lideranças tucanas vieram para a Avenida Paulista, porque alguns em Minas já tinham sido vaiados, não deu certo em Belo Horizonte e vieram para cá. O que eles não esperavam era a reação. No primeiro instante, nós de esquerda poderíamos dizer: legal, maravilha, perfeito, colhe aí o que você plantou. Depois, um mínimo de distanciamento e de reflexão faz você ficar muito assustado com isso. Porque você tem uma massa na rua, desligada de qualquer organização partidária, de qualquer movimento social e de qualquer compromisso do ponto de vista de uma organização e de uma presença político-social. É uma massa à procura de um líder. E esse líder está caracterizado por essa massa, simbolizando um poder transcendente, um poder arbitrário, um poder tirânico, desde que garanta a ordem e a segurança contra a democracia, que é identificada como trabalho dos conflitos e criação de direitos, é identificada com a desordem, a crise e o perigo. Então nós temos nas ruas do Brasil um caldo de cultura perigosíssimo, perigosíssimo, porque ele é aquilo onde se forjam as ditaduras, as tiranias, as formas de cerceamento de todas as liberdades e de todas as conquistas que se conseguiram, no caso do Brasil, desde a Constituição de 88. Então, não é só a ameaça do golpe, não é só isso, não é só o problema da crise econômica, que é mundial e chega e varre o Brasil também. O problema é, de um lado, que o conservadorismo e o reacionarismo político tomou conta da Europa, depois dos acontecimentos de Paris, está tomando conta dos Estados Unidos. O Trump pode ganhar as eleições e ele tem o apoio da Ku Klux Klan. E ele se declarou contra todos os direitos das mulheres, os direitos dos negros, dos homossexuais, dos mexicanos, de todo mundo. Então, você tem uma onda conservadora ligada a essa forma completamente sem trava e sem nenhuma possibilidade de segurança, que é esse momento neoliberal do capitalismo. É um capitalismo sem trava de segurança. É nesse contexto que nós temos, então,
a crise econômica no Brasil e nós temos a ameaça política do golpe. Mas isso é apenas a superfície. O que nós temos, efetivamente, é a consolidação de uma perspectiva conservadora e reacionária que aparece não só nessa multidão que sai às ruas para xingar, para gritar, mas que não tem uma proposta, não tem um programa, não tem um plano, não tem nada. Ela só dá vazão a essas emoções de ódio, de vingança, de ressentimento, de um ressentimento contra os programas sociais, contra qualquer tentativa de diminuir a desigualdade. É um ressentimento que percorre toda essa manifestação. É isto que tem que ser articulado aos dois outros elementos que compõem esse cenário, no caso brasileiro. O elemento Congresso Nacional, ou seja, o modo de operação atual do Poder Legislativo, com a pauta dos 3 Bs, o boi, a bala e a Bíblia. Os 3 Bs estão propondo não só a destruição de todos os direitos assegurados pela Constituição de 88, como eles estão propondo a autonomia do Banco Central, o que significa que o Estado se afasta do Banco Central e o governante não governa a economia. É isso que está sendo preparado no Legislativo. E, do outro lado, a operação do Judiciário. E o modo como o Judiciário... É preciso não esquecer que os procuradores que estão nessa festa pelo sul do país, Curitiba, São Paulo, todo esse sudeste, esses procuradores escreveram e assinaram um manifesto pró-Aécio. Eles tomaram partido nas eleições. Portanto, eles não podem exercer a função que eles estão exercendo. O que nós temos, portanto, é um quadro com 3 grandes personagens. O Congresso Nacional, com a pauta reacionária e conservadora de destruição da Constituição de 88. O Judiciário, que opera arbitrariamente ao arrepio da lei, contra a lei e na forma da violência. E a ideologia que aparece na forma do ódio, do ressentimento, da vingança nas manifestações ocorridas. Então, é um cenário complicado, é um cenário complexo e é um cenário no qual nós temos que ter, nós também, várias frentes de luta. Não vai bastar que a gente vá à rua dizer não vai ter golpe. Nós temos que ter formas de luta, intervir no legislativo, intervir no judiciário e trabalhar, como vários aqui disseram, e a Maria Rita insistiu, trabalhar todo o campo da opinião pública que não foi ainda tomado por essa avalanche da extrema-direita. Nem é extrema-direita, porque a extrema-direita tem projeto, e tem programa, e tem plano. Essa manifestação não tem nada. Eu penso que, do mesmo modo que o apartamento em Miami e o uso dos jatinhos da FAB para assistir jogo de futebol e show fez com que Joaquim Barbosa não fosse a grande vestal da República, talvez alguma coisa semelhante impeça que Moro seja a grande vestal da República. Mas é isso que está sendo tramado. E está sendo tramado não só pelo próprio judiciário, está sendo tramado não
pelos partidos políticos ditos de oposição. Está sendo tramado e produzido pela mídia. A mídia brasileira é obscena. A mídia brasileira é um escárnio. Ela impede não só o exercício efetivo da liberdade de expressão e do direito à palavra e à expressão, como ela manipula todas as informações para produzir, não é a desinformação, é para produzir a falsa informação, que é muito mais grave. Não é que eu fico ignorando do que se trata. Eu passo a acreditar que sei do que se trata, porque eu recebi a informação falsa e as avessas. Então, nós estamos num momento em que a nós cabe na luta, essa luta que eu pensei que, no meu caso, para a minha geração e para as outras gerações que estão aqui, que nós já tínhamos feito o que precisava fazer, e que era agora a vez dos jovens, de nós passarmos o bastão para os mais jovens, porque nós tínhamos completado a nossa tarefa. A tarefa não está completada, e essa união, eu acho que essa união das tendências de esquerda, união dos movimentos sociais, união dos movimentos populares, união de gerações, que vai nos levar a ter propostas para o Executivo, propostas para o Legislativo, propostas de cerceamento da arbitrariedade do Judiciário e propostas com relação à nossa maneira de lidar com a mídia. Então, o que eu estou propondo a vocês é um programa de ação com poucos pontos, mas pontos precisos que permitam a nossa intervenção efetiva no espaço público. Por quê? Porque o que caracteriza esse universo neoliberal, e é isso que nós vemos em São Paulo com a tucanagem, é que o universo neoliberal alarga o espaço privado dos interesses de mercado e encolhe o espaço público dos direitos. E, portanto, ele fere a democracia. Por isso, amigos, amigas, companheiros, companheiras, a luta continua.